bem, muito bem. Tá me ouvindo? Não, tá muito longe. É por isso que não tá me ouvindo. Deixa eu trocar o... Pronto, agora acho que melhorou. Melhorou? O áudio melhorou? Sim. Tá um pouco baixo ainda. Tá baixo ainda? Eu tô falando bem pertinho do microfone, hein? Quem Tava... pediu pra ele aumentar, se tiver no celular, bota no Viva Voz o som, que fica maior, fica mais alto. Ai, valeu, Michele. Ficou bem melhor. Tá ótimo. Então vamos lá. Eu estava... Deixa eu ver o negócio aqui. O professor separou em publicidade. Eu vou abrir aqui. Ó. Falei de proteção contratual, cheguei a falar de proteção contratual para vocês? Bom, eu ponho aqui, não tem problema, aí depois eu vou falando. Sim, professor. Eu acho que sim. Acho que foi naquele momento que eu falei sobre propaganda bonita na propaganda e feio na realidade, né? Foi mais ou menos por aí, sim. Mas tá Você bom. foi... Ô, professor, você até falou do proteção à saúde e segurança. Tá bom, eu vou... Acho que vocês já estão vendo a tela aí. Propaganda bonita na realidade. Esse você já falou. Acho Isso eu já falei, né? esse é o direito básico do consumidor. Isso. Então tá bom. Então vamos lá. Proteção contratual, acho que também já deve ter comentado alguma coisa que eu tinha comentado. Eu falei para vocês que o contrato ele ajuda, mas só o contrato não resolve. Né? Então, bom, acesso à justiça. O consumidor que tiver os seus direitos violados pode recorrer à justiça e pedir ao juiz que determine ao fornecedor que eles sejam respeitados. Então, a justiça, aí, no caso, no primeiro momento, é o PROCON. Tá? O PROCON é o que defende o Código de Defesa dos Consumidores. O Código de Defesa do Consumidor facilita a defesa dos direitos do consumidor, permitindo até mesmo que, em certos casos, seja invertido o ônus da prova. Então, em vez de o consumidor ter que provar, o estabelecimento que tem que provar que realmente ele está fazendo a coisa certa. É isso que significa inverter o ônus da prova. Tá? E, às vezes você fala assim, eu peguei um produto vencido no supermercado, por exemplo. Aí o consumidor, como é que o consumidor vai provar isso? Se ele não tirou foto, se ele não fez um vídeo, ele não gravou, ele não tem como comprovar. Ele tem somente como as pessoas dizerem que realmente naquele supermercado, aquele tipo de produto costuma sempre estar com a data de validade vencida, né? Então, em alguns casos, dependendo de como for, o estabelecimento tem que provar que não tem mais produtos vencidos. Então, é por isso que diz aqui, inverter o ônus da prova, tá? Qualidade do serviço público, acho que eu comentei com vocês. Comentei, sim. Que existe aí o Código de Defesa do Consumidor, ele protege, em alguns casos, o consumidor em órgãos públicos, né? Que são protegidos pelo Código do Consumidor. Então, por exemplo, a Sabesp. A Sabesp é o que oferece o fornecimento de água no estado de São Paulo, né? Então, se você se sentir lesado com o serviço da Sabesp, embora seja um órgão público, ele ainda é protegido pelo Código do Consumidor, tá? É um serviço essencial, um serviço básico. Se você precisar da Enel, né? Embora a Enel é uma empresa privada, mas ela oferece serviço de eletricidade para toda a população do estado de São Paulo e alguns outros estados do Brasil. E também, no caso de energia elétrica, quem responde é o PROCON, tá? É o órgão de defesa do consumidor e é respaldado também pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, algumas coisas públicas que é defendido pelo CDC, tá? Mas nem tudo é defendido pelo CDC. Hospital público.
Se você não for atendido no hospital público, você vai reclamar com quem? Com o CDC? Com o PROCON? Não, o PROCON não resolve essa situação. Tá? Aí é uma outra esfera para você reclamar que você vai num AMA, vai num posto de saúde e não é atendido. Ah, eu vou reclamar na justiça. Tá, mas onde você vai reclamar? No PROCON? Não é o PROCON que resolve essa situação. Tá? Então, só para deixar claro isso aí. Bom, alguns produtos podem oferecer riscos ao consumidor. É direito seu ser protegido contra produtos que possam ser perigosos. Assim, um alimento não pode conter uma substância que pode fazer mal à saúde. Um açougue não pode vender carnes embrulhadas em saco plástico, de lixo ou papel jornal. Um remédio que causa dependência também não pode ser vendido livremente sem receita médica. Então, o açougue não pode embrulhar, professor, um quilo de carne no jornal? Não, não pode. Mas o jornal não está sujo, não tem problema nenhum. Não pode colocar saco de lixo preto, ou seja, saco de lixo limpo, né, novo, sem usar? Não, não pode. Não é uma forma correta para condicionamento de carnes. Tá? Algumas pessoas sabem, outras pessoas não sabem, outras pessoas simplesmente estão com fome, vai levar para casa, vai desembrulhar e vai fazer a refeição e vai comer. Tá? Mas se a pessoa se sentir lesionada, ela pode solicitar a presença do PROCON. Tá? E o PROCON vai averiguar se realmente é verdade, se não é, se aquele estabelecimento deve tomar uma advertência, se ele deve ser lacrado, né? Lacrado é fechado. Enfim, o PROCON vai tomar as suas medidas cabíveis dentro daquilo que está sendo relatado pelos consumidores. É claro, gente, que isso que eu estou falando para vocês tem que ser alguma coisa em grande massa, tá? Não adianta você ir lá no PROCON e reclamar, a não ser que seja uma coisa muito específica. Caso contrário, uma pessoa só fazendo reclamação, às vezes o PROCON não dá nem muita atenção, né? Então é importante que vá algumas pessoas. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que é outra pessoa, professor. Ô, professor. Deve Oi. estar com problema. Professor, Oi. a vigilância sanitária e o PROCON são órgãos diferentes e atuam de São diferentes órgãos formas? diferentes. Ou Sim, eles sim. atuam juntos? Não, eles podem atuar juntos, mas são órgãos diferentes, tá? O PROCON, ele vai defender tudo que é relacionado com relações do consumidor, tá? Na verdade, o PROCON é aquele livrinho que todo estabelecimento deve ter lá no seu local, né? Então, quando você entra numa padaria, tá aqui. Aqui nós temos o Código do Consumidor. Você entra numa loja de roupa, numa loja de sapato, quando a gente fazia isso, né? Todos esses estabelecimentos são obrigados a ter este livro, né? Que fica, inclusive, disponível para o consumidor consultar, tá? Se você quiser pegar na mão e folhear e falar assim, enquanto estou esperando alguém, eu vou ficar consultando o Código do Consumidor. Você pode fazer isso. É para esta finalidade, tá? Claro que quando você pega um livrinho desse tipo, o pessoal fica tudo olhando, né? Fala, o que é essa moça, o que é esse rapaz, o que é esse homem, enfim, está procurando nesse Código do Consumidor. Será que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Mas se você se sentir lesionado, a primeira coisa que você tem que pedir num estabelecimento, antes de arrumar confusão, fazer um barraco, a primeira coisa que você tem que fazer é, por gentileza, você tem o Código do Consumidor aí? Esse estabelecimento tem que ter. Tá? Professor, você tem que garantir que aquilo que você vai falar tem razão, né? Tem sentido. Exato. Você tem que saber que aquilo que você vai falar tá escrito em algum lugar, né? A vigilância sanitária, ela já vai ver mais com relação a prazo de validade, acondicionamento de produto. Então, a vigilância sanitária está mais ligado
a estabelecimentos que oferecem produtos alimentícios, tá? Para ver se você, por exemplo, nesse programa que eu falei para vocês aí do Celso Russomano, que passa aí nos finais de semana, e passa no sábado, recentemente ele mostrou uma matéria de uma padaria na Zona Norte, onde era uma padaria clandestina. O cara fabricava pão em casa e vendia para a comunidade. Só que na hora que ele entrou na padaria, a padaria ela tinha uma oficina de costura, era um lugar todo sujo, e aí vai o PROCON e a Vigilância Sanitária. Porque a Vigilância Sanitária falou, não, esse produto não pode estar sendo acondicionado aqui. Por exemplo, esses produtos, esses frios que os supermercados oferecem dentro dos seus estabelecimentos, ele não pode ficar extremamente cortado e lá exposto lá para o consumidor. Aquele monte de mussarela, aquele monte de queijo, aquele monte de presunto, tudo cortado. Aquilo tem que ser fatiado na hora. Não pode deixar lá o tempo todo. Ah, não, é porque a gente fatia de manhã que até de noite vendeu tudo. Mas será que vendeu? Tem um mercado, Então, professor. Pois não. Tem um mercado perto da minha casa que é assim. Eles deixam tudo cortado lá e você pede, eles vão pegando. Então, mas está errado. Sim. Isso não pode. Meio assim. Se você quiser denunciar eles para o PROCON de uma forma anônima, você pode. Tá? E aí o PROCON vai ver se vai fiscalizar ou não. Eu adoro, de vez em quando, arrumar uma confusãozinha com relação ao Código do Consumidor, porque eu acho que é uma discriminação muito grande, entendeu? Os caras abusam e lambuza do consumidor. Abusa mesmo. Recentemente, os caras conseguiram aumentar o preço do gás, os caras conseguiram aumentar o preço do leite. Isso tudo está protegido pelo Código do Consumidor. Em época de pandemia, as pessoas estão sem dinheiro. O que as pessoas começaram a fazer? Quer ver um caso gravíssimo? É o álcool gel. O álcool gel subiu assim absurdamente. Além de faltar, aqueles lugares que tinham um frasco que era para custar na farmácia antes da pandemia, sei lá, R$10, os caras estavam vendendo a 50. Isso chama... Tava vendendo a R$100. Então, isso chama Máscara abuso... também. Isso chama abuso contra a economia popular. Tá? Então, isso também não pode. Então, a vigilância sanitária, dentro do que você me perguntou, eles atuam junto, só que são órgãos distintos. Tá? A vigilância sanitária ele vai verificar as condições de acondicionamento de produtos pelos estabelecimentos. A vigilância sanitária ela verifica se não tem rato, se não tem barata, se não tem lagartixa, se não tem mosquito, abelha. Então, tudo isso, quem cuida é a vigilância sanitária. O PROCON também vê isso, mas se quiser atuar com a vigilância, a multa fica dobrada. Ah, sim. Muito obrigada, professor. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui, então, o fornecedor deve informar nas embalagens, rótulos ou publicidades sobre os riscos do produto à saúde do consumidor. Se o fornecedor, depois que colocou o produto no mercado, descobrir que ele faz mal à saúde, precisa anunciar aos consumidores alertando sobre o perigo. Esse anúncio deve ser feito pelos jornais, rádio e televisão, ou seja, sempre em um veículo de comunicação de grande massa. Então, acho que foi aqui que eu parei, que tinha essa bolinha azul. Bom, voltando a falar sobre a proteção e a saúde e segurança dos consumidores, quando a gente faz aquela compra daquele lanche do McDonald's, tem que vir especificado toda a composição desse produto, né? Então, por exemplo, um grande Big Taste, ele tem somente 1.168 calorias. E um Big Taste tem 881 calorias. Fora as outras coisas, né? Carboidrato, proteína, gordura total. Então, um lanche desse aqui que está aqui embaixo, né? Esse pequenininho aqui. Olha o quanto que ele representa de caloria para uma pessoa, né? 1.168 calorias só em um lanche. Então, essas informações aqui, elas fazem
parte do produto, que não pode estar em letras minúsculas, não pode estar escondido do consumidor, tem que estar em local visível. Se o consumidor não quiser dar atenção, tudo bem, mas ele tem que saber que existe esta composição no lanche. Isso refere-se à proteção e à saúde e segurança. Por quê? Vamos supor que essa pessoa não pode, um exemplo, né? Uma pessoa não pode comer gordura. Só que tem 142% de gordura nesse lanche. Então, assim, é altíssimo, né? Que mais que faz mal aqui? Colesterol. Ó de sal aqui, ó. 1961 miligramas de sal, 82% de sal. Então, assim, são tudo informações extremamente importantes que tem gente que não pode fazer aquele consumo e também não sabia que não podia. Porque o estabelecimento também não informou. Claro que o McDonald's, na hora que vai falar, o seu pedido, qual que é o seu pedido? Ela vai falar, cuidado, hein? Cuidado que esse lanche tem muito sal, hein? Esse lanche tem muita gordura, ó. Esse aqui tem uma caloria imensa. Lógico que eles não vão fazer isso, tá? Eles têm que deixar em local visível e aí cada um recebe a informação da forma que achar necessária. Por que tem que deixar claro? Porque senão a pessoa fala, não, mas o McDonald's ele vende lanche e não informa. Como que a empresa se protege? Mostrando, não, nós temos isso nas nossas embalagens, nos papéis que acompanham as bandejas, enfim, porque caso vier uma fiscalização do PROCON, eles têm como se defender, tá? Então é por isso que tem que sempre estar informando. Bom, aí, agora a gente entra aí com relação também a algumas coisas que é enganoso ao consumidor, que é o trabalho que eu vou pedir para vocês. O artigo 30, 35, 36, 37, 38 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, publicidade é a propaganda de um produto ou serviço. Toda publicidade deve ser fácil de se entender. O Código proíbe publicidade enganosa ou abusiva. Publicidade enganosa é a que contém informações falsas e também a que esconde ou deixa faltar alguma informação importante sobre o produto ou serviço. Essas informações podem ser sobre característica, quantidade, origem, preço e propriedade, tá? Então, existe a publicidade enganosa ou abusiva. Aí você pode usar um ou outro, a expressão é a mesma conotação, tá? Você não pode enganar o consumidor em uma propaganda, tá? A gente sabe que na prática isso existe bastante. É que às vezes a gente não percebe, né? Mas, por exemplo, ó, vocês sabem que existe o refrigerante Coca-Cola, né? O que eles fazem, ou os concorrentes de menor porte, faz para imitar a Coca-Cola? Fazer um arroz agora, né? Tô pensando já. Tentam copiar a fórmula dela? Isso. Aí na hora de colocar o nome do refrigerante, o que o cara faz? Ele coloca Pepsi Cola. Não, Pepsi Cola não, porque aí já tem outra marca. O que ele coloca lá? Produto à base de cola. Ele coloca alguma coisa com cola. Não é isso? Para quê? Para fazer com que quem não tem conhecimento, quem não faz, eles fazem às vezes uma garrafa muito próximo da Coca-Cola. Eles fazem um rótulo muito perto da Coca-Cola. Só que não chama Coca-Cola, chama, sei lá, Cox-Cola. Aí o cara acha que é Coca-Cola, o cara vai lá e compra Coca-Cola. Mas não é Coca-Cola, é Cox-Cola. É diferente. Cox escreve com C-O, estou inventando aqui, tá? C-O-K-S, Cox-Cola. O cara falou, nossa, baixou o preço da Coca-Cola, baixou. O cara nem percebe. Qual que é a ideia de quem fabricou e fez um negócio desse? É inventar uma publicidade enganosa para o consumidor. O cara vai comprar o meu produto achando que é Coca-Cola. Só que a Coca-Cola custa 10, eu estou vendendo a 6. Estou vendendo a 5, a 4. Aí o cara entra no supermercado e fala, nossa, baixou o preço da Coca, você viu? Estava 10 semana passada, essa semana está R$4, R$4,50. O cara vai lá e compra 3, 4. Mas na verdade ele não está levando Coca-Cola, ele está levando outro produto. Isso é proibido
Tá cheio de lugar que faz isso. Estou falando de refrigerante, que é um caso mais comum, mas existem outras coisas que os caras fazem dessa mesma forma. É igual produto pirata. O cara coloca aqueles produtos de marca famosa, tanto de roupa quanto de tênis, e fala que é da Nike. Não, é original, é original. Você vai lá na Santa Efigênia comprar, o cara fala, não, é original. Pode levar. Que é isso? Nossa, mas o original no shopping tá R$1.580, aqui você tá vendendo por 620. Não, porque lá os caras pagam imposto, né? Sabe como é que é, né? Mas é original, pode levar, com certeza. E aí você vai ver, não é. Isso aí é publicidade enganosa, tá? Professor, Pois não. mas assim, mesmo que a marca tiver outro nome e só for parecida, ainda é abuso? Tiver outro nome e for parecido. Tipo, Nesse exemplo cola. nesse exemplo que eu dei, assim, ser parecido é uma coisa. Ser muito próximo com o intuito de enganar o cliente é abuso, tá? Porque se o cara faz um rótulo vermelho numa garrafa PET de plástico, faz um rótulo vermelho, escreve Coca-Cola em letra branca, no mesmo formato da Coca-Cola, e usa um líquido preto com a base de cola, qual que é a ideia desse fabricante? É imitar a Coca-Cola o mais próximo possível. E por ser mais próximo possível, ele está tentando induzir o cliente a consumir aquele produto achando que é a verdadeira. A Coca-Cola poderia processar por plágio ou não? Pode, mas a Coca-Cola não se mete com essas coisas, porque ele sabe que tem realmente muito desse caso, e os valores são pequenos. Então ele nem se mete com esses pequenos. A Coca-Cola nem se preocupa com isso aí. Ele sabe que ninguém tem a fórmula deles, e todo mundo já sabe como que é a marca Coca-Cola, tá? Mas, então, ela nem se preocupa de ficar processando esses pequenos que tentam copiar, tá? Eu não estou falando só da Coca, não, pode ser outras coisas. Eu lembrei da Coca aqui como exemplo de aula, mas deve ter outros que vocês devem procurar aí, que vocês vão ver aí que eu vou pedir como trabalho. Mas, assim, o fato só de eu copiar não tem problema. O problema é eu usar o nome da marca, né? No caso de tênis, o cara copia, faz igualzinho, reproduz igualzinho. Mas pega um original e pega um falsificado para vocês verem como que é. O material é outro, é totalmente diferente. Tipo uma bolsa de marca. Você Oi? vai comprar. Tipo uma bolsa de marca. Você vai comprar, Sim. compra uma falsa e compra uma original. Isso. De casa, sabe? Material Exatamente. diferente. Mas eu estou usando uma Louis Vuitton. Você está usando, entendi, perfeito. O cara está usando. Só que a Louis Vuitton é do Brás, que custa, sei lá, R$150, e a original custa R$5.000. Mas não tem problema. Mas isso o que eu quero dizer? O cara está usando a nome da marca com um produto completamente inferior. Isso também é abusivo. Tá? Isso não pode fazer. Se os consumidores se sentirem lesados e tiver como comprovar isso, vira e mexe, os caras passam lá na Santa Efigênia, lá na 25 de março, e arranca tudo dos caras. Porque a gente sabe que é tudo produto contrabandeado, não tem nota, não tem procedência nenhuma. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, o fato só de copiar não tem problema, pode até copiar, só que não pode colocar um nome muito próximo, fazer uma embalagem tão parecida, colocar um rótulo quase igual, usando as mesmas cores. Por que você não usa, se você quer usar Coca-Cola, por que você não coloca um rótulo azul escrito em amarelo? Professor, porque aí vai parecer que é shampoo de cabelo. Não, então não é isso, que eu quero. Então o cara coloca o mais perto possível para induzir o cliente a pensar que é uma coisa e na verdade é outra. Estou falando de Coca, tá? Mas tem outros aí que agora eu não lembro agora de cabeça. Quer ver um que os caras tentam imitar, mas não conseguem? É o chinelo Havaiana. Os caras compram borracha, faz os quadradinhos, faz os negocinhos e tal, e quando vai ver, não é Havaiana. É uma borracha muito próximo, mas não é Havaiana.
Nescau Mas, cereal tipo, também. Oi? Mas, professor, e tipo, se a pessoa conseguir copiar, tipo, não é Havaianas, mas a pessoa, tipo, conseguir copiar do mesmo jeito, pode ser abuso também? É Ou abuso, não? é abuso. É, porque você está usando uma marca de alguém famoso para tentar promover o seu produto. Você quer fazer um chinelo igual a Havaiana? Faça, mas não precisa copiar a Havaiana. Ponto final. Pode fazer. Pode usar. Como tem várias padarias, vários supermercados, só que cada um tem a sua característica. O que não pode é você pegar um produto original e copiar ou na íntegra ou deixar muito próximo. Em vez de você colocar, sei lá, chinelos Havaiana, você coloca chinelos Abaiana. Pronto. Fica muito próximo o nome e a pessoa pode induzir. Ah, professor, mas o nome é diferente. Tá bom. Mas isso é diferente para nós, mas e para algumas pessoas não é. Tem gente que acaba sendo induzida e compra. Ah, eu pensei que era uma coisa e é outra. Pois é. Não sei, eu já fui enganado algumas vezes nesse sentido. Achei que comprei uma coisa e era outra. Então, uma publicidade abusiva, se gerar discriminação, provocar violência, explorar medo ou superstição, aproveitar-se da falta de experiência de uma criança, desrespeitar valores ambientais, induzir o comportamento prejudicial à saúde, é tudo considerado uma propaganda, uma publicidade, uma propaganda abusiva. Tudo que for anunciado pelos estabelecimentos, pelas lojas, deve ser cumprido exatamente como foi anunciado, tá? Tem algumas exceções aí, que é com relação a preço, tá? As informações da propaganda fazem parte do contrato. O que eu quero dizer com isso, com relação a preço? Muitas das vezes, os caras exigem na justiça para que aquilo que foi anunciado tem que ser cumprido, do jeito que está aqui o Código de Defesa do Consumidor. Mas existem umas exceções no seguinte sentido. Por exemplo, internet acontece muito isso, tá? Conheço até gente que fica olhando na internet para ver se existe erros de publicidade para a pessoa, para o estabelecimento fazer cumprir aquilo que está sendo anunciado. Então, internet, os caras erram muito em anúncio, tá? Então, assim, eu vou lembrar de um caso recente, não muito recente, mas que chamou bastante atenção. Os supermercados extras estavam anunciando um determinado videogame, não lembro se era PlayStation, Xbox. Na época estava custando quase R$1.000. Hoje em dia não sei quanto que custa. E aí, no anúncio de internet, em vez dos caras colocar R$ 999,90, os caras colocaram R$ 99,90. Então, de acordo com o que está escrito aqui, ó, tudo que for anunciado deve ser cumprido exatamente como foi. Então, imagina, não que esteja de graça, mas um produto que custa R$1.000 custar 100, 10 vezes menos, né? Aí, o que aconteceu? Os consumidores foram lá e... Estranho. É para estranhar. O que os caras fizeram? Compraram, só que alguns receberam e outros não receberam. Por que não receberam? Porque a empresa alegou que foi feita uma propaganda errada, né? Foi feito um anúncio errado e aí eles não iam entregar o produto. E outros conseguiram receber o produto. Então, por exemplo, venderam, sei lá, 100, desses 100, 10 conseguiram receber, os outros 90 não receberam. Eu não lembro agora a quantidade, mas a maioria não recebeu. E os caras exigiram no PROCON, se sentiram lesados porque aquilo que estava anunciado não foi cumprido. Aí entraram na justiça, aí o juiz determinou que a empresa não pode vender um produto, embora ela tenha errado, embora esteja no contrato, não pode vender um produto muito aquém do seu valor. Então, como que um produto que custa R$1.000 estaria custando R$100 ou R$9? Às vezes acontece. Se vocês procurarem, ficarem aí na internet procurando erros de publicidade na internet, às vezes pode dar certo, mas às vezes pode dar errado.
de você querer comprar aquele produto, mesmo que você não precise. Você fala, nossa, está muito barato, eu vou vender para os meus amigos lá na ETEC. Então, camisa, calça, sapato, tênis, relógio, enfim, qualquer outra coisa. Eu não vou falar nem de videogame, mas pode ser qualquer outra coisa. Celular, os caras erram direto o preço de celular. Então, se a empresa, se você entrar no Procon ou entrar na Justiça, falar, não, tem que cumprir o que está escrito lá no que você anunciou. O juiz vai falar, peraí, amigo, você está querendo se beneficiar de um erro que a empresa cometeu, concordo, está no Código do Consumidor, mas vamos lá, né? Esse produto não pode custar esse valor. É a mesma coisa que um carro. Um carro custa 45 mil reais. Os caras anunciam lá, esquece de um zero e deixa lá 450 reais. Ou 4.500 reais. Como assim? Um carro zero Aí custa eles 4 mil? Não faz sentido, entendeu? Então não adianta você querer exigir com que aquilo seja cumprido que não vai ser cumprido. Tá? Então tem que pensar muito, tem que pesar muito bem se vale a pena ou não você comprar essa briga. Tá? Se realmente você tiver razão, tudo bem, mas caso contrário, não adianta querer cobrar dos estabelecimentos, porque você não vai conseguir ganhar essa briga, não. Tá? Bom, alguns itens aqui, ó. Publicidade enganosa. O que vocês estão vendo aí? Por que essa propaganda é enganosa? Ele tem dois. Porque é o mesmo preço. Oi? É o mesmo preço. Tecnicamente é o mesmo preço. É o mesmo preço. Um por R$3,99 e 3 por R$11,97. Puta, que Que é excelente R$12 promoção, hein? arredondo. Se você arredondar, dá R$12, né? Nossa, que propaganda é essa? O professor, eu mandei um caso que aconteceu no chat pra você. É que meu microfone não tava funcionando. Deixa eu ver aqui. Tá? Deixa eu falar mercado, os caras tinham etiquetado errado aqui da picanha. Você perguntou se eles foram obrigados a vender por 10, é isso? É, porque eles etiquetaram errado e ele, tipo, encheu o carrinho. Ele e os amigos dele que foram pro mercado e compraram tudo. E ele pegou a etiqueta. Mostrou Então, assim, falava, mesmo assim, eu concordo com vocês, tá? Recentemente eu tive um caso desse tipo aí. Foi no supermercado que eu fui com a minha esposa faz uns 15 dias, e aí o supermercado estava anunciando, por exemplo, era bacon, era 2 por... Estava anunciando 2 por R$18, se não me engano. Ou era 3 por R$18. Era 3 por R$18. No cartaz estava 3 por 18. Eu falei, nossa, pode levar que tá barato. Aí, quando foi passar no caixa, a mulher falou, não, esse aqui é aqueles que estão com data de validade próxima do vencimento. Eu falei, pois é, mas no cartaz não é isso que está escrito. exatamente. Aí ela falou, então, mas eu não vou poder deixar você levar. Eu falei, você vai vender de acordo com o que está anunciado lá. Você não vai vender R$18 um. Eu não vou pagar R$18 um, eu vou pagar de acordo com o que está anunciado lá. Não é isso que está escrito lá? Por que nesses casos passa? Porque o valor é muito diferente desse que eu estou falando para vocês, entendeu? Se é um caso ou dois, os caras não vão comprar brigas, principalmente supermercados de grande porte. Não vai. O cara vai ficar meio bravinho na hora, mas você bate o pé, seja firme, pede o código do consumidor, o cara falou, opa, o negócio tá ficando feio. Agora, se é um supermercado, um estabelecimento pequeno, aí você compra aí um pouco mais de quantidade, o cara vai acabar achando ruim. Mas na sua grande maioria, supermercados grandes, tá bom, depois a gente corrige, vende assim, passa e beleza. Então alguém acaba se beneficiando, né? Mas eu sei, como eu falei para vocês, se você realmente tiver razão, é o caso que você colocou, né? R$100 o quilo era 10, mostrou, tá errado, fechou, tem que fechar 100, a 10 mesmo. Nem que se tivesse comprado aí, sei lá, 10 quilos, 20 quilos. Mas tem lugar que o cara vai ficar enroscado, né? Vai ficar pedindo fazendo um pouquinho de caso até, de fato, resolver aquela situação, né? Mas se você for firme, tiver a fim de comprar a briga, for até o final, a grande maioria, o consumidor vence.
Bom, então essa aqui é uma propaganda enganosa, porque você não está ganhando absolutamente nada comprando 3 por R$ 11,97 ou 1 por R$ 3,99. Olha a outra. Ah, essa é clássica. É clássica, né? Nossa, já O que eu peguei. faço? O que eu faço com isso? Come, né? Mas se você estiver com fome, come, né? Mas, dentro do que nós estamos falando, qual que é o objetivo? Se você acontecer uma situação dessa. Você tem que fotografar aquele pedaço que é o pedaço que está dentro da caixa, e aí você compra a briga, né? Você pode até consumir, não está estragado nada, pode consumir. E aí você fala, não, amanhã eu vou no Procon, eu vou ver o que os caras falam sobre isso. Se na caixa não tiver escrito foto meramente ilustrativa, você vai ter razão e você pode ter uma indenização, enfim. Eles podem oferecer É o isso produto. que aparece nos comerciais de televisão, de Oi? lança, essas coisas. É, Embaixo, toda vez, no comercial fala imagem meramente ilustrativa. isso, é Tipo, justamente não é. para evitar esse tipo de problema, né? Aqui, ó, outra propaganda enganosa. Quem não Ah, conhece essa, isso não é. quem não conhece essa bolachinha que tem essa serrilha aí, né? Na hora que você vai quebrar, quebra sempre ou é para dentro ou é para fora, né? Se não faz aquilo que está sendo, se o produto não faz aquilo que está sendo divulgado, então não coloca. Porque quando os caras fazem o anúncio na televisão, olha como é fresquinho, olha como que ela parte, você pode usar 2 partes separadas, enfim, o cara faz lá uma forma de. Aí na hora que o cara faz a propaganda, eles devem quebrar trilhões de bolacha. Mas uma vai funcionar. E é essa que eles pegam para fazer a propaganda. Porém, na sua grande maioria acontece isso. Então isso é uma propaganda enganosa. Ou uma publicidade enganosa. Né? Propaganda e publicidade é a mesma coisa. Tá? Outra aí da enganosa aí, que é o Burger King. Se não tiver aí o meramente ilustrativo, problema de novo. Tá? Bom, aqui tem um site. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Tá faltando aí uns minutinhos, aí, 5 minutinhos. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse link aqui e mostrar para vocês alguns casos que eles tratam como publicidade enganosa aí para enganar o cliente, né? A gente acaba em algum momento, a gente acaba não se preocupando com isso, mas se a gente for levar à frente, a gente sabe que a gente teria bastante direito aí, mas é que você tem que estar afim de... Você fala, hoje eu estou afim de arrumar confusão. Que dá trabalho, né? Mas é legal, de vez em quando é legal. Eu já arrumei várias confusões, várias e várias. Semana que vem eu conto para vocês. Conta agora, professor. Professor, Agora não dá. Oi? eu queria fazer uma pergunta sobre um trabalho que você tinha passado antes de começar a pandemia. Era Sim. sobre as sociedades. Ainda tá válido ou Não, ele deixou está de... congelado. Ele está congelado. Por que eu não estou dando continuidade com aquele trabalho? Para que todo mundo fique na mesma página, tá? Então, como aquele trabalho eu havia pedido e a gente não conseguiu terminar, então o que eu fiz? Como a gente entrou no sistema online, eu comecei a trabalhar um assunto novo para ficar igual para todo mundo. Tá? ok. Quem está acompanhando as aulas, beleza. Quem não estiver acompanhando, as aulas estão sendo gravadas, pode estar acompanhando também. Tá? Ok. Não que ele está cancelado, ele está congelado. Se a gente voltar aí no segundo semestre, em agosto ou julho, sei lá, aí a gente pode estar retomando esse trabalho aí. Mas eu aviso vocês. Tá. Ok, obrigada. Desde que vocês não fizeram, eu aviso vocês. Ó, pessoal, lembra aquele trabalho que eu pedi assim, assim, assim? Vamos retomar ele para não deixar assim e tal. E aí a gente volta a falar dele. Por enquanto, a gente vai com coisa nova, do jeito que eu estou explicando para vocês.
Obrigado. Tá bom? Ó, aqui, ó, conheça 5 exemplos de propaganda enganosa e entenda a importância de ser transparente em suas campanhas. Isso aqui é de 31 de agosto de 2018. Então, ó, temos aqui Coca-Cola, Nutella, Activia, Red Bull e Volkswagen. Coca-Cola, laranja caseira, com gominho de laranja. A Coca-Cola foi punida com uma multa de 1.158.000 por publicidade enganosa. O que ela colocava aqui, ó? A empresa foi multada por usar termos incoerentes na descrição de determinada oferta, um suco de laranja caseira. De acordo com o Ministério da Justiça, houve ofensa ao Código de Defesa do Consumidor quando o anunciante não esclareceu que o produto é um néctar e não um suco. Então, pronto. Qual é a Palma diferença de Coca-Cola. néctar e suco? O néctar Néctar é a essência, né? é isso que eu ia falar. E o suco é o suco mesmo. Tá? Então, enganou o consumidor. Nutella, aí, ó. Todo mundo gosta do chocolatinho aí. A grande maioria das pessoas gostam. Chocolate Nutella, na realidade, possui 20 gramas de açúcar e 11 gramas de gordura por porção. Uma mãe na Califórnia processou a empresa dizendo que de se sentir enganada, pois o filho dela consumia esse produto há algum tempo. A multa que ela tomou foi 3 milhões de dólares. Tá? Vamos ver aqui qual é o motivo. Contudo, a empresa teve que mudar seu anúncio e agora deve listar claramente o teor de açúcar de seus produtos na frente da embalagem. O objetivo é que ela seja mais transparente com o consumidor. Então, assim, imagina uma pessoa que não pode comer tanta quantidade de açúcar e não está informado. Quem gosta de Ferrero Rocher aí, que é a mesma fabricante da Nutella, vai falar, pô, esse aqui é uma delícia. Só que, ó, tem 20 gramas de açúcar e 11 gramas de gordura numa porçãozinha de Nutella. Então faz mal à saúde. Activia. Nesse aqui, ó, a Danone foi penalizada em 35 milhões para alguns consumidores. Precisou reformular as afirmações que eram feitas na publicidade. A empresa chegou a cobrar mais caro o iogurte probiótico, cientificamente comprovado. Não tem nada de cientificamente comprovado, tá? Então, nas suas campanhas, ela falava assim, ó, vistas como propaganda enganosa, usava palavras como clinicamente e cientificamente para comprovar os benefícios do iogurte. Então, isso não foi realmente comprovado, e aí a Danone foi... Agora, a mais dolorosa, embora eles voltaram com isso novamente, é a Red Bull. A Red Bull te dá asas. Tá? Então, se ela dá asas, tem gente que foi atrás que queria voar. E eles tiveram uma multa legal nisso aí. Tiveram uma multa de aproximadamente 13 milhões de dólares. É evidente que esperava que realmente ganhar asas ao tomar a bebida. Afinal, não dá para encarar a propaganda no sentido literal de suas palavras. No entanto, o slogan da marca sugeria fortemente que beber uma lata de Red Bull daria ao consumidor mais clareza mental e energia, além de potencializar a sua concentração. Então, esse negócio de dar asas, tem gente que levou ao pé da letra. Então, eu tomo Red Bull e ganho asas. Eu posso voar. Conseguiram provar isso e a empresa teve uma multa de 13 milhões de dólares. Embora eles já voltaram com isso, mas eles não estão fazendo propaganda intensamente na televisão. Então é diferente um pouco, mas mesmo assim, caso alguém se sinta, pode voltar novamente com esse problema. Aqui foi a Volkswagen, ela estava emitindo, acho que, problemas de diesel limpo, né? Carros falsamente atribuídos como portadores de diesel limpo. Há rumores de que houve trapaça para que eles passassem testes de emissões limpas. Então, o carro não tinha nada de diesel limpo. Aí a Volkswagen foi multada em 18 bilhões de reais. De reais não, de dólares. Tá? Então, isso tudo é para mostrar para vocês. Tem muito mais, tá? Eu só achei um site aí para colocar aí como referência para falar isso para vocês. Aí na semana que vem eu termino esse conteúdo e aí eu peço o trabalhinho para vocês.
Alguma pergunta? LE, segundo B. Não. Por enquanto. Ô, professor. Oi. Você pode me explicar essa frase aqui, ó? Invertido o ônus de provar os fatos. O que é isso? Provar os fatos é o seguinte, como eu dei o exemplo aí na aula de hoje, vamos supor que você tenha encontrado um produto vencido no supermercado. Só que você não tirou foto, você encontrou um produto vencido. Aí você se sentiu lesado e foi no Procon. Aí você foi no Procon e falou, eu fui no supermercado, eu fui comprar um pão de forma e o produto estava vencido. Aí o Procon vai falar, tá bom, você tem como comprovar? Falou, putz, esqueci de tirar foto, rapaz. Não tem como comprovar. Não, tudo bem, a gente vai notificar a empresa e vamos aguardar o que eles vão fazer. Aí o Procon vai mandar uma carta para o estabelecimento e o estabelecimento vai se defender dizendo que eles não revendem produtos com prazo de validade, eles não revendem produtos com prazo de validade vencido. Se o Procon quiser fazer uma visita, pode comprovar que eles têm como comprovar. Então, em vez de o consumidor comprovar, o estabelecimento que vai comprovar. Isso que é inverter o ônus da prova. Ah, entendi. Entendeu? Em vez de se você tivesse foto, o rótulo, o produto, você está comprovando. Como você não tem, quem vai se defender vai ter que ter a comprovação disso. Então, você vai atacar um determinado supermercado, o Procon vai fazer uma carta e vai enviar para esse estabelecimento. O estabelecimento fala, não, Procon, a gente não comercializa produtos vencidos. Se eu quiser, só pode mandar a fiscalização aqui e verificar todos os nossos produtos. É claro que aquele que estava vencido naquele local, eles vão jogar fora e quando a fiscalização for lá, não vai ter mais. Então, eles vão conseguir comprovar, você está invertendo o ônus da prova. E aí vai dizer para o consumidor, consumidor, fiquem tranquilos que a gente não comercializa produto vencido. É isso que significa. Tá bom, obrigado. Falou. Bom, gente, por hoje é só. Tchau, Pro. Falou. Tchau, professor. Tchau, Obrigado. professor. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, Pro. Tchau. Valeu, professor. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Valeu.